Plines! Sejam bem-vindos ao curso de programação em C do canal O Matemático Computacional. Chegou o momento de desbravarmos as bibliotecas stdlib e ctype.h. Manipularemos as diversas e bastante úteis funções que estas provêm. Sigam-me os bons. Senhores e senhoritas, adentremos então nas funções da stdlib e da ctype.h. Com relação às funções da stdlib.h, vocês verão funções que convertem números no formato de cadeias de caracteres para o seu tipo numérico de fato. Vocês verão como que se configura e se gera números pseudo-aleatórios. Veremos as funções que alocam e desalocam memória de maneira dinâmica, assim como funções que manipulam o ambiente do sistema operacional. Também veremos duas funções de muita utilidade, que servem para ordenar arrays e para pesquisar um elemento em um array ordenado, através da busca binária. E por fim da stdlib, vocês verão funções que calculam o valor absoluto e a divisão integral de inteiros. Já em relação à biblioteca ctype.h, apresentarei a vocês funções que classificam e transformam caracteres. Simbora! A stdlib fornece um conjunto de funções que, dado uma cadeia de caracteres que possui como primeira ocorrência um número, este número é convertido para o seu respectivo tipo e retornado. Por exemplo, a função atof recebe a cadeia de caracteres que, se houver um double inicialmente, este valor será convertido devidamente para double. Agora, a atoy recebe a cadeia de caracteres e, se houver um número inicialmente, este número é convertido e retornado para inteiro. De maneira similar, a atol com L faz a mesma coisa para um long int e atol com dois L's para um long int. Há também uma família de funções que começa com str2 e a letra ao qual o número será convertido. Essa família de funções recebe o apoio de um ponteiro para caractere que aponta para a próxima ocorrência do dado após remover e converter o número. A cadeia de caracteres com números a serem convertidos devem ser passados no primeiro parâmetro e o ponteiro char de apoio deve ter o seu endereço de memória passado como segundo parâmetro. Para o caso da conversão de números inteiros, há ainda a opção de você passar no terceiro parâmetro qual é a base ao qual aquele número a ser convertido está representado. No trecho de código de fonte do slide, temos a declaração do inteiro i, do inteiro sem sinal u, do double d, da cadeia de caracteres s, que possui três números separados por espaço. Percebam que o primeiro é um número de ponto flutuante, o segundo um inteiro na base decimal e o terceiro um inteiro na base hexadecimal. Na linha 5, o ponteiro char aponta para null, na linha 7 e recebe o resultado de atoy, que é a conversão da cadeia de caracteres 13 para o número inteiro 13. Na linha 8, d recebe a conversão de 3.1415 para double. O restante, a partir de arroba, é desconsiderado na conversão. Na linha 10, str2d recebe a cadeia de caracteres s e o endereço de memória do ponteiro p e retorna para d o valor 2.36 convertido para double. Ao terminar de executar o primeiro str2d, o ponteiro p apontará para o início do caractere 18, ao qual
é convertido para 18 na linha 11 com str to L, passando-se P, o endereço de P e a base 10. Então, I receberá o valor inteiro 18. Já na linha 12, str to L recebe como parâmetro P, que aponta para o início de 2F, o endereço de P e a base 16. No caso, 2F é convertido para um inteiro, sendo interpretado como um número hexadecimal. E U recebe a conversão deste número hexadecimal agora na base 10. Vejam o comportamento da execução do programa. Temos aí as variáveis apresentadas no slide, sendo que agora S possui 4 valores. Primeiro, vamos converter 13 em cadeia de caracteres para 13 inteiro. Foi convertido. Agora, isso aqui não é um número de ponto flutuante. Portanto, F recebe 0 como um sinal de erro de conversão. Agora, D receberá o resultado de ATOF. Ele converterá a sequência de caracteres 3.1415 para o número de ponto flutuante 3.1415. Imprimimos a saída. Agora vamos usar str to, etc. Primeiro vamos converter 2.36 para float. Passamos. Agora, perceba que P aponta para o espaço antes de 8.47. Isso será usado para converter 8.47 em str to D para double. Foi convertido. Agora, vamos converter o valor 18 para inteiro. Convertemos. E agora, como o ponteiro aponta para antes de 2F, str to UL vai interpretar 2F como um inteiro hexadecimal e vai retornar o inteiro respectivo da base decimal, que é 47. Imprimiu a saída e terminamos a execução do programa. Para se gerar números pseudo-aleatórios, o procedimento é o seguinte. Primeiro, configura-se o gerador através da função sRange, passando-se uma semente que é um valor de um inteiro sem sinal. Se em cada execução você fornecer uma semente distinta, a função que gera número pseudo-aleatório, que é a função range, que retorna inteiro, ela é capaz de gerar números distintos em cada chamada sequencial. Se porventura se fornece a mesma semente para o sRange em várias chamadas, range retorna a mesma sequência de números. Um procedimento para se gerar sementes distintas em cada execução é passar como parâmetro na sRange o resultado da chamada da função time, passando null para ela. A função time pertence a time.h. Quando você executa time, passando como parâmetro null a ela, retorna-se um inteiro que representa o tempo decorrido desde meia-noite de 1º de janeiro de 1970. Em outras palavras, em cada execução é passado um inteiro distinto para o sRange via função time, que recebe null como parâmetro. Dessa forma, toda vez que range é chamado em execuções distintas, a sequência de números gerados será distinta. A função range, então, retorna um número pseudo-aleatório que pode variar entre 0 e a constante rangeMax. RangeMax é um inteiro que vale pelo menos 32.767. Se você deseja gerar inteiros aleatórios entre um valor mínimo A e um valor máximo B, você pode utilizar a seguinte fórmula: valor mínimo A
mais o valor aleatório retornado por range, mod b, que é o valor máximo, menos a mais 1. No código-fonte apresentado, temos a declaração das variáveis inteiras i, a inicializado com menos 5 e b com 10. Na linha 8, o gerador de números aleatórios é inicializado com o valor do tempo corrente, que é retornado pela função time, passando-se null para ela. Percebam que eu incluí a time.h para usá-la adequadamente. No primeiro for, está sendo gerado números aleatórios entre 0 e 9. Uma vez que, se eu pegar números aleatórios entre 0 e range max e extrair o resto da divisão por 10, eu estarei gerando números aleatórios entre 0 e 9. No segundo for, se está gerando e apresentando na tela do terminal números aleatórios entre A e B, ou seja, entre menos 5 e 10. Ao executar o programa pela primeira vez, o seguinte conjunto de números aleatórios são gerados no primeiro for, e este conjunto para o segundo for. Na segunda execução do programa, estas duas novas sequências de números aleatórios são gerados e apresentados. Se eu fizer uma nova execução, novos números distintos são gerados no intervalo planejado. Na videoaula sobre alocação dinâmica, vocês aprenderam a carregar na memória um array dinâmico utilizando a função malloc, ao qual recebe o número de bytes que se deseja reservar na memória para um certo ponteiro que representará um array dinâmico. Lembre-se que este ponteiro retornado é do tipo void e é necessário se fazer o cast para o devido tipo de ponteiro. Há também a opção de alocar memória com a função calloc. No caso, você passa o número de elementos que o array terá e qual é a quantidade de bytes de um elemento do tipo do array. Calloc também retorna um ponteiro do tipo void que deve ser convertido via cast para o ponteiro adequado. Uma diferença entre malloc e calloc é que no calloc, se for alocado um tipo numérico, os elementos são inicializados com 0. Agora, se porventura já se tem um array alocado e se deseja fazer uma realocação para diminuir ou aumentar o tamanho do bloco reservado, podemos executar realloc, passando-se o ponteiro usado na alocação e seguido da nova quantidade de elementos a serem reservados. No caso, realloc também retorna um ponteiro void que precisa ser convertido via cast. Um detalhe é que realloc preserva os valores que já estavam naquela região de memória que vão permanecer alocados. Todas essas três funções retornam null quando não for possível reservar memória dinamicamente. E, no caso de sucesso, retorna-se o endereço de memória para o qual se inicia o bloco alocado. Se o intuito é liberar a memória alocada, deve-se passar o ponteiro que toma conta daquela região alocada na função free, que é responsável por fazer esta liberação de memória. Neste programa em execução, temos um ponteiro inteiro apontando para nulo, n valendo 4, m6 e a variável i que ficará como índice na interação dos dois laços de repetição for. Na linha 7, vamos alocar dinamicamente um array de dimensão 4 de inteiros com calloc que
preencherá cada posição com 0. Em seguida, vamos realocar a memória que está sob responsabilidade do ponteiro P, só que agora o vetor dinâmico terá 6 posições, ou seja, 2 posições a mais. Alocamos. Neste momento, na linha 10, o laço de repetição iterará o índice I de 4 até 5, preenchendo as respectivas posições com o valor do índice. Então, teremos um vetor dinâmico preenchido com 0 entre os índices 0 e 3 e com os índices 4 e 5 preenchido com 4 e 5, que é o que será apresentado no laço de repetição. Por fim, liberamos a memória alocada dinamicamente e fazemos P apontar para null e finalizamos a aplicação. Para a manipulação de ambiente, a stdlib fornece algumas funções, como a getEnv, ao qual retorna o conteúdo de uma variável de ambiente cujo nome é passado como parâmetro. Há também a função system, que executa um comando do sistema operacional descrito na cadeia de caracteres passada como parâmetro. Também existe a função @exit, ao qual você passa um ponteiro de função sem parâmetro, que não retorna valor, que será executada na finalização do seu programa. Também existe a função exit, ao qual força a finalização abrupta do programa corrente. Deve-se passar um código como parâmetro. Se for 0, então você informa ao sistema operacional que acabou conforme esperado. Agora, qualquer valor diferente de 0, por exemplo, valor 1, que comumente é usado, indica ao sistema operacional que houve algum erro e que por isso você finalizou o seu programa. Tais valores de parâmetro para saída de sucesso ou de insucesso podem ser representadas pela constante exit success ou exit failure. Neste código-fonte cujo programa está em execução, tem-se uma função void chamada tchau, que imprime uma mensagem no terminal. Na main, uma array de caracteres chamada var_amb possui o nome de uma variável de ambiente do Linux. Já o vetor comando possui a descrição de um comando ping, ao qual tenta acessar 5 vezes o domínio do google.com, posteriormente com a função system. A variável char r receberá a resposta do usuário, que será questionado sobre a finalização do programa. A primeira coisa que fazemos são as atribuições nos arrays e chamamos a função @exit, passando-se o endereço da memória da função para o ponteiro de função. Essa função tchau será executada agora, antes de finalizar o programa atual. Bom, está se questionando, finaliza o programa? Eu quero finalizar o programa, então vou pressionar sim. R é igual a S, então será executada a função exit, cujo código insinua finalização com sucesso. Vou pressionar F5 e percebam que a função tchau foi executada antes da saída do programa. Agora, novamente, em execução, vou dar uma resposta ao qual não finalizará o programa neste momento, pois eu quero ver o conteúdo da variável de ambiente usando a função getEnv. Temos aqui o nome da variável de ambiente e o conteúdo que ela possui. Por fim, nós executaremos o comando ping-c 5google.com através da função system. Após a finalização do comando, vamos agora findar o programa. E vejam que
foi executada a função tchau. Para ordenar um array de qualquer tipo, a biblioteca stdlib fornece a função void QSort, que recebe como primeiro parâmetro um ponteiro para a primeira posição do array a ser ordenado. Como segundo parâmetro, necessitamos passar a dimensão do array. Como terceiro parâmetro, o tamanho em bytes de um elemento do array. E no quarto parâmetro, passamos uma função que retorna um inteiro e que recebe como parâmetro dois ponteiros void constantes. É através dessa função que será passada por parâmetro que ocorrerá a comparação de dois elementos do mesmo tipo do array. Nesta função de comparação, deve-se realizar o cast dos itens para o tipo do elemento do array. Deve-se comparar os valores do par, de modo que a função deve retornar valor menor do que zero se o primeiro elemento deve ficar à esquerda no array ordenado. Agora, se os elementos comparados são iguais, então a função de comparação deve retornar zero. Agora, se porventura o primeiro elemento deve ficar à direita daquele elemento segundo, então a função de comparação deve retornar um valor maior do que zero. É dessa maneira que a função QSort é utilizada para ordenar tanto de forma crescente como decrescente. No exemplo do slide, desejamos ordenar de forma crescente um array de inteiros. Dessa forma, a função de comparação de dois elementos que será usada no QSort pode ser implementada assim. Retorna um inteiro, o nome dela se chama compara, o nome pouco importa. E esta função recebe como parâmetros dois ponteiros constante void. Dentro da função de comparação, devemos realizar o cast para o tipo do elemento do array, de forma a se extrair os valores adequados para o par de valores. Dessa forma, se porventura o primeiro elemento for menor do que o segundo, então eu quero que este primeiro elemento fique à esquerda deste segundo elemento. Vou retornar um valor negativo. Agora, se o primeiro elemento é maior do que o segundo, eu quero que este elemento fique à direita deste elemento no vetor ordenado, de forma ascendente. Sendo assim, eu retorno um valor positivo. Agora, se o primeiro não é menor do que o segundo e o primeiro não é maior do que o segundo, é porque eles são iguais. Dessa forma, no else, eu coloco a instrução para retornar zero. Para usar o QSort, então, eu preciso da dimensão do vetor e, ao chamar o QSort, eu passo o endereço de memória da primeira posição a partir de onde será ordenada, a dimensão do vetor, o tamanho em bytes de um elemento do vetor e passo o endereço de memória da função de comparação. Após a execução do QSort, este vetor V estará ordenado de forma crescente. Para ordenar de maneira decrescente, basta alterar a minha função de comparação, trocando-se, neste caso particular, este menor que por maior que e este maior que por menor que. Neste programa que se encontra em execução, eu exemplifico a vocês o uso do QSort para ordenar de forma crescente um vetor de inteiros, de forma decrescente um vetor de inteiro e para ordenar uma tabela esportiva através da
pontuação, saldo de gols e ordem alfabética dos nomes das equipes. Pois bem, primeiro apresento para vocês as funções de comparação para ordenar vetores inteiros de forma crescente e depois decrescente. Pois bem, a função de comparação deve retornar um inteiro e receber dois ponteiros constantes void. Neste caso, essa função visa comparar para ordenar de forma crescente no QSort. Dentro da função, captura-se os valores passados como parâmetro, convertido para o tipo de interesse, que é o tipo do array a ser ordenado. Da mesma forma como apresentado no slide, se o primeiro valor for menor do que o segundo, então ele deve ficar à esquerda, ou seja, queremos ordenar de forma crescente. E da mesma forma, se o primeiro for maior do que o segundo, então este primeiro deve ficar à direita do segundo, porque queremos ordenar de forma crescente. Em último caso, V1 é igual a V2 e, assim, retornamos valor zero. Para a ordenação de forma decrescente, eu criei a função que retorna o inteiro e recebe como parâmetros dois ponteiros void constante, chamado cmpInt decres. Isto porque queremos ordenar de forma decrescente. Primeiro, capturamos o valor adequado e, em seguida, eu questiono se o primeiro é menor do que o segundo. Porque se o primeiro for menor do que o segundo, eu quero que o primeiro fique à direita do segundo, porque iremos fazer uma ordenação decrescente. Agora, se o primeiro for maior do que o segundo, então o primeiro deve permanecer à esquerda do segundo valor, conforme valor retornado negativo. Em último caso, eles são iguais e a função de comparação retorna zero. Agora, considere a estrutura equipe, que possui campos, cadeia de caractere nome, inteiro pontos e inteiro saldo. Eu quero uma ordenação de modo que as equipes com maiores pontuações fiquem nas primeiras colocações do array. Entretanto, se houver empate na pontuação, o desempate será através do saldo de gols. Então, se duas equipes empatar na pontuação, aquela equipe que tiver maior saldo de gols ficará à frente. Entretanto, se ainda houver empate na pontuação e empate no saldo de gols, então o desempate será através da ordem alfabética dos nomes das equipes. Muito bem, sabendo disso, criei esta função que compara pares de equipe. A função de comparação obrigatoriamente deve retornar o inteiro e receber como parâmetros ponteiros void constante. A primeira coisa que se deve fazer é converter os valores para o tipo adequado. Em seguida, faremos a comparação dos pares em relação aos seus valores de campos. Primeiro, eu pego a diferença de pontuação e armazeno em dp. Pego a diferença do saldo de gols e armazeno em ds. Pego a diferença em relação à ordem alfabética dos nomes, usando strcmp da biblioteca string.h e armazeno essa diferença em dn. Se porventura a diferença de pontuação entre o primeiro e o segundo for positiva, ou se a pontuação das duas equipes é igual, entretanto o saldo de gols da primeira equipe é maior do que a segunda, ou houver empate na pontuação, houver empate no saldo de gols, mas o nome da primeira equipe vem antes em ordem alfabética, então a primeira equipe deve ficar à esquerda antes da segunda equipe passada como parâmetro dentro do array. Agora,
Se houver empate em relação a todos os quesitos, retorna-se zero, indicando que os valores comparados são iguais. Agora, caso contrário, a segunda equipe deve ficar antes da primeira equipe passada como parâmetro no array ordenado. Pois bem, tendo entendido as funções de comparação para ordenação de vetor de inteiro de modo crescente, decrescente e a ordenação particular de equipe, vamos à nossa função main. Tenho aqui uma variável n que vale 10, que representa a dimensão do vetor de inteiro, uma variável i inteira que ficará iterando no lado de repetição. Temos aqui um vetor de inteiros já inicializado com diversos valores. Tais valores serão ordenados. Primeiro, fazemos a ordenação de modo crescente. Vamos lá, primeiro com as inicializações. Percebam que os valores estão aqui. Após a execução do QSort, passando o vetor, a dimensão do vetor, o tamanho em bytes de um elemento do vetor e a função de comparação usada na ordenação crescente. Ao executar este QSort, percebam, o vetor ficou ordenado da forma como desejamos. Agora nós vamos ordenar este vetor de forma decrescente. Para isso, passamos no QSort o vetor, a dimensão, tamanho em bytes de um elemento, só que agora passamos a função que compara pares de inteiros, visando uma ordenação decrescente. Ao executar o QSort, com estes parâmetros, o array fica ordenado da forma como queríamos, de maneira decrescente. Agora, vamos inicializar um vetor de estrutura do tipo equipe. Este vetor é chamado de tabela. Ele está aqui inicializado com os respectivos valores. No QSort, eu passo o array tabela, a dimensão dele, o tamanho em bytes de um elemento do array e a função de comparação de pares de equipe, visando a ordenação determinada pelo critério definido em CMP equipe. Ao executar a ordenação, temos a seguinte tabela impressa. Coloquei um breakpoint aqui, F5 para continuar, e vocês podem perceber que a ordenação coloca na primeira colocação a equipe com maior ponto, e se houver empate em relação à pontuação, fica na frente a equipe com maior saldo de gols. Se porventura houver empate na pontuação e no saldo de gols, ficará na frente aquela equipe cujo nome vem antes com relação à ordem alfabética. Percebam que é fácil o manuseio da função QSort, basta entendermos o que devemos passar como parâmetro e como construir a função de comparação de pares de valores. Para pesquisar a ocorrência de um elemento dentro de um vetor ordenado, a biblioteca stdlib fornece a função bsearch, que implementa o algoritmo de busca binária que pesquisa uma chave, um valor C passado no primeiro parâmetro dentro de um vetor passado no segundo parâmetro. Este vetor, que será apontado por PTR, tem que ter dimensão n passado no terceiro parâmetro. Cada elemento do array deve ter um tamanho s em bytes. E, por último, deve-se passar o endereço de memória de uma função que retorna um inteiro e que recebe dois parâmetros que são ponteiros void constantes. Esta função de comparação segue exatamente
os mesmos moldes da função de comparação usada na função de ordenação QSort. Se porventura for encontrado o valor pesquisado no ponteiro, então bsearch retorna um ponteiro para o elemento encontrado. Agora, se este elemento não existe no vetor ordenado, então bsearch retorna null. Por exemplo, suponha que eu tenha um vetor ordenado e que eu deseje procurar o valor 30 dentro dele. Então, este vetor V de dimensão 10 será usado na função bsearch para procurar a chave de pesquisa C usando a função de comparação CMP. Neste caso do exemplo, bsearch retornará um ponteiro para a posição em que o elemento 30 está localizado. Em outras palavras, P será diferente de null e o valor 30 será impresso. Neste programa que se encontra em execução, demonstrarei como realizar uma pesquisa binária utilizando a função bsearch em um vetor ordenado de inteiro, tal que para isso nós vamos ordenar de forma crescente utilizando a função de comparação int_cmp. E também faremos uma pesquisa binária em um vetor ordenado de estrutura pessoa, ao qual se ordena de forma crescente, observando a ordem alfabética do nome, e se porventura houver empate no nome, o desempate vem em relação à diferença de idade. Ficará então nas primeiras posições as pessoas que começam com a letra A, depois letra B, etc, etc. E se houver empate no nome, a pessoa com menor idade passa à frente. Pois bem, inicialmente então, vamos gerar um vetor de tamanho 50 de inteiros, preenchido com valores aleatórios, e nós procuraremos no vetor ordenado a chave de pesquisa que é igual a 90. Muito bem, a primeira coisa que fazemos é preencher o vetor V com valores aleatórios. Temos aqui o vetor preenchido. Agora vamos ordená-lo de forma crescente. Ele está ordenado. Agora percebam que a chave 90 não existe neste vetor ordenado. Portanto, bsearch, passando a chave de pesquisa, o vetor ordenado, a dimensão do vetor, o tamanho em bytes de um elemento do vetor e a função de comparação, tal função de pesquisa retornará o valor null. Isto porque a chave 90 não se encontra no vetor V. Portanto, não existe o elemento 90 no vetor. Agora, em relação ao vetor de pessoas, nós inicializamos com os dados e vamos pesquisar por duas chaves. Primeiro, a chave 1, cujo nome é Souza e a idade é 15, e a segunda chave é a pessoa cujo nome é Souza e a idade é 10. Inicializamos as chaves, inicializamos o ponteiro que receberá o resultado da pesquisa binária. Tem-se que a dimensão do vetor VP é 5. Vamos então primeiro ordenar o vetor VP. Vamos abrir aqui as duas primeiras posições. Após a ordenação, temos nas primeiras posições pessoas com nomes menores em relação à ordem alfabética. E se houver empate no nome, o desempate vem pela idade. Pois bem, vamos pesquisar pela pessoa que se chama Souza e que tenha idade 15. Nós temos aqui uma pessoa que se chama Souza com idade 15. Então, o resultado da busca binária
retorna o endereço de memória do vetor em que tal entrada se encontra. Este valor é impresso na tela. Agora vamos procurar pela pessoa que se chama Souza e que tenha a idade igual a 10. Este elemento não existe no vetor, portanto, é retornado null para pp e não é apresentado tais dados porque ele não existe no vetor. Pois bem, vocês viram com este exemplo como pesquisar elementos em um vetor ordenado utilizando a busca binária via função bsearch da stdlib. Para fecharmos as funções da stdlib apresentadas neste vídeo, mostro a vocês as funções que calculam o valor absoluto de inteiros, inteiros longo e inteiros longo-longo. Isso através das funções abs, labs e llabs, assim como também as funções para cálculo da divisão integral. Você tem como opção divisão entre inteiros, inteiro longo e inteiro longo de precisão dupla. No caso, passa-se para div, ldiv ou lldiv o numerador e o denominador. E é retornado uma estrutura ao qual possui os campos de quociente e de resto. Neste exemplo em execução, temos o numerador e o denominador que foram inicializados e temos aqui também um valor v ao qual será extraído o valor absoluto. A variável r é da estrutura lldiv-t, ao qual recebe o resultado da divisão deste numerador por este denominador. Neste caso, temos em R o campo quociente e o campo resto. Apresentamos aqui, então, o resultado da divisão e o resultado do valor absoluto de V. A biblioteca ctype.h possui diversas funções que classificam ou transformam caracteres. No caso da classificação, existem funções que verificam se o caractere passado por parâmetro é um dígito decimal, uma letra, ou é uma letra alfabética, ou é um espaço em branco ou tabulação, ou caractere de controle, ou dígito decimal, ou se é um caractere imprimível, com exceção de espaço. Se é uma letra minúscula, se é um caractere imprimível, incluindo o espaço, se é um caractere de pontuação, se é um caractere de espaço, o que inclui espaço, tabulação, quebra de linha, retorno da linha, tabulação vertical, etc. Se é uma letra maiúscula ou se é um dígito hexadecimal. Já para as funções de transformação, exemplifico a TOLOWER, que recebe um caractere tal que, se for uma letra maiúscula, então TOLOWER retorna a letra maiúscula transformada em minúscula. E na TOUPER, se porventura o parâmetro for uma letra minúscula, então esta função retorna a versão maiúscula da letra passada por parâmetro. Neste programa em execução, tem-se um vetor de caracteres com letras maiúsculas, minúsculas, espaço, tabulação, pontuação. Cada caractere deste vetor será analisado e classificado quanto a algumas opções. Verifica-se se é uma letra. Se for letra, ela é classificada entre maiúscula e minúscula. Também é analisado se porventura o caractere é um dígito, uma pontuação, um espaço ou tabulação, ou se é um caractere de controle. Vamos executar o laço de repetição até o final da cadeia de caracteres. F5 para continuar. E vocês percebam aqui que todos os caracteres foram classificados de acordo com o critério que colocamos no código-fonte. Que maravilha!
Chegamos ao final deste belíssimo episódio em que vocês aprenderam a manipular diversas funções da stdlib e da ctype. No próximo episódio, vocês adentrarão nas funções da string.h. Lá, vocês aprenderão a extrair o tamanho da cadeia de caracteres, a preencher um array de char, a realizar comparações de conteúdo entre pares de arrays de char, assim como realizar a cópia entre variáveis strings, assim como concatenar o conteúdo de duas ou mais strings. E por fim, vocês aprenderão a realizar pesquisas em cadeias de caracteres. E venham, sigam-me, os bons.